Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre uma decisão do STJ que permitiu que a mãe entregue a criança para adoção sem nem falar com o pai, o que vai em contrário ao que está escrito no ECA, né? A lei o Estatuto da Criança e do Adolescente fala que, é lógico, a mãe tem o direito de entregar a criança à adoção, mas ela primeiro precisa comunicar a toda a família estendida, ou seja, primeiro ao pai da criança e outros familiares. Se algum familiar quiser ficar com a criança, deve ter preferência, né? Só então, se ninguém quiser ou não se manifestar, isso seria entregue para adoção. Só que essa mãe, ela não queria que a criança ficasse com o pai. Ela queria entregar para adoção para qualquer outra pessoa, menos para o pai. Que coisa absurda isso, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter Educando com C# e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, é verdade que a gente não tem todas as informações aqui do porquê que foi tomada essa decisão, tá? Os juízes decidiram que a questão do sigilo era mais importante nesse caso. Então, olha só, olha aqui a decisão falando aqui, ó. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que uma mãe biológica tem o direito de entregar o bebê para adoção sem consultar o pai da criança ou os parentes. Por que isso? Porque, segundo o STJ, a lei é ambígua. Ela fala que a família estendida tem direito à prioridade na adoção, ou seja, no caso aí nem é adoção, né? Ou seja, é entrega da guarda do poder pátrio, e apenas se ninguém na família estendida, né? A família estendida seria, lógico, o próprio cônjuge, né? O pai da criança, ou os pais dele, ou tios, ou avós, enfim, alguém, né, da própria família que queira ficar com a criança, essas pessoas teriam a prioridade, teriam o poder pátrio. Aí, se ninguém quiser, né, dá até um prazo, se não me engano, de 15 dias para as pessoas decidirem. Se ninguém quiser, aí sim a criança é entregue para adoção, né? Só que também a mesma lei fala que a mãe tem o direito de sigilo, ou seja, que ela pode não revelar, se ela não quiser, quem é o pai da criança. E aí, ou seja, o que o STJ entendeu é que as duas coisas estão em conflito, né? Lógico, porque se você vai comunicar ao pai da criança se ele quer adotar a criança ou não, você está abrindo mão do sigilo, né? O caso do sigilo aí envolveria isso, né? E, de novo, é o que eu falo para vocês, todas essas decisões judiciais têm muito mais informação nesse processo do que a gente vê na imprensa. A imprensa coloca coisa aqui. No fundo, quando você pega o processo mesmo para ler o que está escrito, ele tem muito mais coisa que não está falando aqui. Então a gente não sabe, né? Por exemplo, vou dar só um exemplo de uma coisa que talvez eu desse razão aqui. Vamos supor que, por exemplo, o caso dessa criança aqui foi uma situação de um familiar que, né, engravidou uma outra pessoa da mesma família e a mãe não quer criar a criança, deve ser uma criança, deve ser uma pessoa jovem, a mãe, mas não quer falar também porque seria uma vergonha muito grande para a família toda ficar sabendo que, na verdade, foi, sei lá, o tio com a sobrinha, ou irmão com irmã, não sei, né? Essas coisas acontecem, né? Então, entenderam o problema que pode ser aqui? Eu não sei. Mas, enfim, o que ele está dizendo aqui é que, para a terceira turma do STJ, o direito da mãe biológica ao sigilo é essencial para preservar sua segurança e tranquilidade desde o período gestacional até o parto, garantindo o bem-estar do bebê e respeitando o direito à vida e convivência familiar adequada. Então, não sei se é isso que eu falei, mas seria uma hipótese, né? Porque olha o caso aqui da lei. Essa aqui é a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? O ECA, que, entre outras coisas, teve uma alteração recente aqui, ó. Artigo 19A. A mãe ou gestante que manifeste interesse em entregar seu filho para adoção antes ou logo após o nascimento será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude, né? Então isso daí, eu sei que muita gente acha um absurdo a mãe entregar o filho para adoção, mas sinceramente, eu entendo o motivo dessa lei e eu acho justo, porque isso daí evita o aborto, né? Ou seja, a mãe certamente não tem condições de criar o filho, não tem interesse em criar o filho, não quer esse filho. Então, assim, é melhor que ela tenha a opção de entregar para adoção do que você dizer para não, você tem que criar o filho, e aí ela vai preferir acabar abortando ou vai criar o filho de uma maneira, né, inadequada, enfim. Então, eu concordo com esse ponto aqui. Eu acho que é direito da mãe, que se ela quiser entregar a guarda da criança, né, quiser entregar para adoção, é melhor que seja assim. Eu concordo, não é o ideal. O ideal seria que a mãe cuidasse do filho, mas o mundo não é ideal, né? Tem certas situações que realmente é muito complicado para a mãe, uma mãe jovem,
uma mãe que tem algum outro tipo de problema, enfim. Então até aqui ok, a mãe pode entregar o seu filho para adoção, até aí tá tudo certo. Agora, aqui, aí eles falam que a gestante será ouvida pela equipe, vai fazer um relatório, não sei o que lá. Aí o que fala aqui, ó? A busca à família extensa, conforme definido no parágrafo único do artigo 25 dessa lei, respeitará o prazo máximo de 90 dias, prorrogável por igual período. Ou seja, o que está dizendo aqui? Que se a mãe quer entregar a criança para adoção, ela deve considerar primeiro o pai da criança. O pai da criança tem prioridade na adoção, se não a família estendida, né? Então, se você olhar aqui no artigo 25 dessa lei, entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais e qualquer deles e seus descendentes. Entende-se por família estendida ou ampliada aquela que se estende além da unidade de pais e filhos, da unidade do casal, formada por parentes próximos, com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e efetividade. Ou seja, a família estendida é isso, é quem está na mesma casa ou parentes próximos e coisa e tal. Na hipótese de não haver a indicação do genitor, de não existir outro representante da família extensa apto a receber a guarda, a autoridade judiciária competente deverá decretar a extinção do poder familiar e determinar a colocação da criança sob a guarda provisória de quem estiver habilitado a adotá-la. Ou seja, caso ninguém na família estendida, né, no prazo de 90 dias, nem o pai, nem ninguém da família estendida, diga que quer adotar, que quer ficar com a criança, que quer criar a criança, aí seria colocada a criança para adoção. Até aqui eu concordo perfeitamente. É evidente que o pai ele deve ter o direito de decidir. Né? O pai também é pai da criança. Né? Se ele quer criar a criança, ele tem o direito de fazer isso. Né? Só que está dizendo aqui, ó, não haver, na hipótese de não haver a indicação do genitor, ou seja, a mãe, por algum motivo, não sabe quem é o pai. Mas não é o caso aqui. Por quê? Porque o caso aqui, a decisão do STF é que a mãe tem direito ao sigilo. E o que é o sigilo? O sigilo está aqui, mais adiante, aqui, olha aqui, ó, parágrafo 9º. É garantido à mãe o direito ao sigilo sobre o nascimento, respeitado o disposto no artigo 48 dessa lei. Ou seja, a mãe tem direito a manter o sigilo sobre quem é o pai. Então, aí que tem um problema nessa história. Por quê? Eu entendo que em algumas situações é constrangedor para a mãe falar quem seria o pai, né? Pode ser um monte de situações, né? Como eu falei, pode ser parente próximo, irmão, né? Pode ser padrasto, pode ser um monte de situação que deixaria aquela pessoa numa situação ruim dentro da própria família. Ela quer entregar para adoção sem falar quem é o pai. Pode ser alguma coisa assim? Pode ser, a gente não sabe, a gente não tem os dados aqui. Agora, aí que está a questão. O que vale mais, né? O sigilo, o direito ao sigilo da mãe ou o direito do poder pátrio do pai, né? Porque o pai pode querer criar a criança, ele pode querer ter aquela criança ali, né? Mesmo que seja numa hipótese dessa, que seria vexatório para a mãe e coisa e tal, né? Realmente eu concordo, se a mãe... De novo, eu estou assumindo, eu não sei o que aconteceu, lembra esses processos todos, tem um monte de informações que a gente não sabe aqui, mas eu estou imaginando que seja alguma coisa assim, né? Falar quem seria o pai da criança seria vexatório para essa mãe, seria uma coisa que deixaria ela numa situação de insegurança, né? Por exemplo, a mãe poder... Hipótese, de novo, não sei o que é. A mãe casou com uma outra pessoa, né, com um padrasto, o padrasto engravidou a menina. E a menina teve o neném, entregou para adoção sem falar nada para os pais dela. Por quê? Porque ela ainda é sustentada pelos pais. Se o padrasto ficar sabendo, a mãe ficar sabendo, pode querer fazer alguma coisa. Entenderam a hipótese que pode estar acontecendo aqui? Por isso que o STJ entendeu que nesse caso o sigilo é maior. Mas mesmo nessa situação, a minha visão é a seguinte, caramba, o direito da criança de ficar com o pai dela é muito maior, né? A moça que engravidou já no mínimo já tem alguma idade, né? Pode não ser adulta ainda, pode ser adolescente ainda. Não está falando também no processo, né? Até onde a gente teve informação do processo, mas ela já é uma pessoa formada, né? Então, por mais que seja um constrangimento para ela, caramba, o direito da criança, nesse caso, me parece muito mais premente, né? Me parece uma coisa muito mais importante. E também, lembra, não é só o direito da criança, é o direito do pai também. O pai pode querer, por mais que seja, de novo, pode ser uma coisa absurda, pode ser um negócio que... Né, existe um motivo para a mãe querer manter o sigilo nesse caso, mas o pai também tem o direito de criar o filho dele, né, por mais que seja uma situação que certamente pode ser também vexatória, pode ser também complicada para o pai, mas ele pode querer criar aquela criança, né?
Enfim, é mais uma lei mais uma decisão aqui, no caso não é nem a lei, porque a lei deixa a coisa em aberto. Ele diz que tem o direito ao sigilo, mas ao mesmo tempo tem a direito à busca à família extensa, conforme definido e coisa e tal. Ou seja, qual o direito que prevalece aqui? Inclusive o pessoal fala aqui, ó, que na primeira instância o juiz homologou a renúncia ao poder familiar, ou seja, deu razão à mãe, não procurou o pai, não procurou os familiares, sem comunicar, sem informar os familiares como era desejo dela. O Ministério Público, contudo, recorreu, aí o TJ em Minas Gerais, né, a segunda instância, que é o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, revisou a decisão, falou, não, o pai tem direito de saber, tem que entregar, tem que fazer a busca na família estendida, inclusive comunicar ao pai para ver se ele quer ficar com a criança. Só que aí ela recorreu ao STJ, a Defensoria Pública, que representa a mãe, recorreu ao STJ e o STJ voltou ao entendimento da primeira instância, né? E, de novo, é uma coisa complicada. É difícil a gente saber aqui, mas repara como é que o direito do pai aqui foi totalmente limado nesse caso, né? Mais um caso em que a conveniência da mãe ficou acima do direito do pai de ter contato com o filho, né? Por mais que eu entenda que existem inúmeras situações que podem ser extremamente constrangedoras para a mãe não querer revelar quem é o pai da criança. Caramba, o pai não tem direito nenhum, o pai não interessa, né? O pai aqui nesse caso, e a própria criança também, que tem o direito de ser criada por uma pessoa que é pai biológico, né? Que está ali, tem uma relação ali com a criança já, imagina-se, né? De alguma forma. Enfim, aqui, ó, o cara colocou aqui, ele disse que pesou as duas coisas, né? O ministro Moura Ribeiro, que foi o relator, afirmou que o direito à convivência familiar, preferencialmente na família biológica, não conflita com a entrega voluntária para adoção quando a mãe opta pelo sigilo. Como que não conflita? É lógico que conflita, né? O pai foi negar esse direito dele, né? Enfim, vamos ver o que... Aqui, ó. Ele reiterou que, embora a adoção deva ser considerada apenas após esgotadas as possibilidades da inserção familiar natural, essa abordagem nem sempre atende ao melhor interesse da criança, que pode estar sujeita a situações de risco, como abandono, maus tratos e abuso. Mas peraí, como é que sabe que o pai ia fazer isso, né? Por que eles já partem do princípio que o pai faria dessa forma a coisa, né? Enfim, de novo, a gente não sabe exatamente os pontos exatos desse caso aqui. Podem ter situações, sei lá, o pai pode ser uma pessoa muito violenta também, um bandido conhecido, sei lá, né? Enfim, de qualquer forma, me parece uma decisão totalmente desrespeitosa com o pai e com a criança. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.